Eu acho que dar aula para criança é uma coisa muito difícil. Eu acho que essa é uma das principais dificuldades que a pessoa sente. Às vezes ela tem até vontade, mas ela sabe que é difícil. Não é fácil interagir com a criança, a menos que você tenha uma sensibilidade, né? Um certo talento que vem assim de um coração que se abre, né? Para estar ali naquele universo da criança, naquela energia da criança. Essa é uma das propostas do curso, que é sensibilizar o adulto, o professor, o educador, né, para entrar nesse universo da criança. Uma vez nesse universo da criança, aí você é capaz de... eu não digo nem ensinar, porque ninguém ensina nada para ninguém, mas estimular essa criança, né, a aprender algumas coisas que vão ser importantes na trajetória dela, no crescimento dela, na vida dela enquanto um cidadão, na vida dela enquanto uma pessoa de responsabilidade, de bem, né? Enquanto um ser humano mesmo. Ti, e quanto tempo dura o curso? Bom, o curso de formação em instrutor de yoga para criança, ele tem uma duração de 6 módulos. Cada módulo é um sábado o dia todo e domingo até 1 da tarde. 3 desses sábados é mais a introdução ao yoga, né? Então toda a parte do entendimento, né, do que significa o yoga, do pranayama, da parte da filosofia do yoga, né, esse entendimento que o yoga tem para oferecer. E 3 outros módulos, então, são a parte da interação com a criança propriamente dita, que são jogos cooperativos, toda a parte lúdica, né? Então, tem todo um trabalho, como eu falei, de sensibilização do professor a partir de vivências, né? Então, a gente faz vivências terapêuticas com esse educador para que ele possa se abrir, né? Se abrir mais para esse universo e não querer, por exemplo, impor para a criança uma disciplina. Então, tem uma forma de você conduzir uma aula com muita graça, com muita brincadeira, com muito lúdico, e também tendo essa experiência e proporcionando para a criança essa experiência de ser um ser mais integral e integrado no mundo. O que você considera que é o maior impacto dessa vivência para as crianças como instrutor? Eu acho que acima de tudo é no mental, assim, o impacto maior que tem é no mental, porque atualmente nós vivemos uma era da nova doença que é a demência digital. Então as crianças já pequenininhas na frente de tela, né? E isso pode ter um prejuízo muito grande, assim, a curto prazo, né? No aprendizado dessa criança, na capacidade dela se concentrar. Cada vez mais a gente vê jovens com TDAH, jovens com pânico, ansiedade excessiva, porque o cérebro ele tem uma habilidade de se moldar, então ele acaba se formando e desenvolvendo a partir de estímulos muito rápidos. Então aí a criança não tem mais, o adolescente, ele não tem mais a capacidade de ter uma concentração, por exemplo, para ficar um tempo maior numa atividade, né, de um pouco mais longa, ler um livro, né? Então os estímulos se tornam muito rápidos, isso vai criando uma certa demência digital, que é a nova doença da era, né? Mas acima de tudo uma profunda insatisfação, né, com a vida, com tudo, porque você não consegue mais apreciar a vida, sentir prazer, né? Tudo muito rápido. E isso realmente é bastante preocupante, assim, para um futuro, né, dessas crianças. Então, a parte mental é algo que eu sinto que traz um grande benefício, uma clareza, uma tranquilidade, um foco maior, né? E tudo isso dentro de uma atitude ativa, porque a criança é ativa, né? Se a criança estiver quietinha, tem algum problema. A criança é ativa, porque ela, por natureza, seria curiosa, porque ela está no mundo para descobrir o mundo, então essa curiosidade faz parte da criança, né? Então desenvolver nela também esse sentimento de pertencer aonde ela está, desenvolvendo a responsabilidade, né, naquele meio, naquele lugar, com aquelas pessoas desde pequenininho.
Então ela vai se sentindo pertencendo no planeta, né? E, portanto, cuidando dele na relação com a natureza, na relação com as outras pessoas, né? Com consciência. Entendi. Quais materiais que são utilizados durante o curso? Bom, a gente, como eu falei, né? A gente trabalha muito essa questão vivencial. Isso é fundamental para desenvolver a sensibilidade do professor, e eu vejo nesses tantos de professores que já foram formados o feedback de que trabalhei minha criança interior, conectei com a minha criança interior, porque justamente as vivências são essas, né? É conectar o adulto conectado com a criança interior, porque não é ser um adulto criança, porque aí a criança não vai conseguir reconhecer em você alguém que vai dar para ela a firmeza que ela precisa. Não significa isso. Mas significa o adulto despertando essa criança, né, para ser reconhecido pela outra criança num sentido mais... nesse sentido lúdico, como eu falo, né, de estar junto com ela, estar vibrando junto, mas também sendo alguém que está guiando ela, e ela sentir essa firmeza, né, da responsabilidade do adulto e a firmeza do adulto, né, como uma pessoa que está conduzindo ela na vida, né. E em relação aos materiais, nós temos vários materiais muito interessantes. Eu particularmente adoro, né, são muitos anos já que eu dou esse curso de formação, e nós temos, por exemplo, esses cardzinhos, onde auxilia bastante, né, o professor, que é a postura, por exemplo, né, e como que a pessoa conduz, como que o adulto conduz a criança, né, até aquela postura, como chegar nessa postura. Então, além das posturas de yoga, né, que ele vai instruindo passo a passo, ainda tem os cards que são em grupo, né? Então, como é que você faz esse trabalho em grupo, jogos, brincadeiras, né? A partir dos asanas do yoga, a partir de meditações, de vivências cooperativas. Então, esses cardzinhos aqui são muito úteis, gosto muito de utilizar eles. Tem esse livro que eu gosto bastante também, que eu indico, da Eugênia Puebla, que é Educar com o Coração, né? Que é justamente esse processo de você estar sensível, né, diante da criança, com o coração aberto. E aqui tem várias, além de instruções, várias meditações conduzidas, né, para fazer com a criança. E todo o curso, então, ele tem uma estrutura que ele vai ensinar, vai dar para o aluno o professor a firmeza, né, de conduzir uma aula. Então tem uma estrutura de aula. Dentro dessa estrutura de aula, você inicialmente conseguir enxergar essa criança, fazer essas propostas, né, e técnicas que vão desenvolvendo essa atitude, né, mental, focada, o lúdico, a brincadeira, os jogos cooperativos, que são muito divertidos e muito interessantes, como, por exemplo, a dança da cadeira. Então, existe a dança da cadeira, mas não sai pessoa, só sai cadeira. E aí eles têm alguns segundos para fazer com que todos sentem-se numa cadeira só, por exemplo. Então, um tem que ajudar o outro para que a brincadeira aconteça. Outra, por exemplo, é a mãe cola da gente, mas que é a ama congela. Então tem alguém que ama e tem alguém que congela. Então esse que congela vai correr atrás do outro. Quando tocar, essa criança congela, e tem que ser o outro que vem e abraça para descongelar. Então uma educação afetiva também, que tem um movimento dentro da pedagogia afetiva, além de muitas contações de histórias, né? Por exemplo, eu gosto muito desse livro do Ziraldo, né? As histórias do Ziraldo são muito boas, e esse aqui é o Flictis, né? E o Flictis é uma cor, e é uma cor que ela não está no arco-íris, é uma cor que ela não
está integrada nas outras cores e ela faz de tudo para se sentir integrada. Então conta toda a historinha do Flicts de uma maneira muito linda e muito divertida, e a gente costuma fazer um teatrinho também, porque no final o Flicts entende que ele já faz parte de tudo, ele não precisa dar a aprovação do outro, ele não precisa estar integrado no outro para fazer parte, ele por si só já faz parte, né, da vida. E aí temos, por exemplo, esse Fly as a Butterfly, que também são historinhas que você vai contando enquanto você está ensinando os asanas, né? E claro, cada asana desse, ele vai estar também trabalhando na anatomia energética da criança, de forma que ela possa ter um alinhamento maior, né, do primeiro ao sétimo chakra, e todos os atributos naturais de cada um desses chakras ficarem, portanto, disponíveis para ela por estarem vitalizados. Então, qual é o atributo natural do primeiro chakra? Segurança. Segundo chakra, flexibilidade. Terceiro chakra, criatividade. Quarto chakra, né, a empatia, o acolhimento. Quinto chakra, comunicação, capacidade de escuta. Sexto chakra, o foco. E sétimo chakra, a integração, né? Então, à medida que você está totalmente alinhado nessa anatomia energética, não existem virtudes a serem desenvolvidas e nem comportamento, é a própria consciência se manifestando no mundo. Gursandeste, e para quem esse curso é interessado? Esse curso, ele é muito interessante, porque ele está disponível, né? Ele é endereçado para professores, pessoas que querem aprender, querem ser professores, mas também para educadores, né? Atualmente, pais, pessoas que trabalham com crianças de uma maneira geral, que não são exatamente professores, mas que gostariam de ter mais recursos e também que tenham um profundo interesse na criança. Mas sabe o que é o curioso também desse curso? É que ele faz esse trabalho terapêutico, de sensibilização. Então, ele é maravilhoso para qualquer pessoa que queira curar sua criança interior também, né? Mas ele é bastante interessado para escolas, porque, por exemplo, nós temos um material de apoio aqui, que é Vivendo Valores na Escola, onde nós ensinamos, né? Tem o livro que é para o facilitador e o livro do professor, para integrar a escola num trabalho, né, de consciência, num trabalho de unidade, né, unir cada pessoa dentro, cada ser, né, cada membro dessa escola e as crianças num objetivo único. Então ele oferece, por exemplo, um trabalho por semana, seja a necessidade da escola, de alguma coisa que está acontecendo na escola pontualmente. Então, como que todos nós nos integramos para vivenciarmos uma situação onde todo mundo cresça, onde todo mundo coopere, né? E onde nós tenhamos êxito num projeto, numa tarefa, ou desenvolvimento mesmo de algo que nós queremos que vai ser bom para todos. Então, eu trabalho muito com professores há muitos anos já, e essa é uma urgência, né? O professor, esse apoio, esse amparo do professor. Então, o curso é muito adequado para escolas também.